Boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais uma vez nessa roda de conversa. Bora bater um papo sobre sustentabilidade no contexto universitário? Meu nome é Marjorie, eu sou engenheira civil, arquiteta e urbanista, mas eu costumo dizer que eu sou apenas educadora ambiental e ambientalista. Eu acho que é um papel que eu assumi há cerca de 30 anos, né, mais de 30 anos, e que eu considero que foi meu aprendizado mais importante, né? Trabalhar com as questões socioambientais, trabalhar com a questão da preservação da vida no planeta. Então, essa foi uma atitude que eu assumi e que eu levo adiante até hoje. Eu espero que vocês participem bastante da atividade, é bem interativa e podem fazer pergunta a qualquer hora, é só levantar a mão aí na parte de baixo do vídeo de vocês, tem uma mãozinha, quando vocês clicam, a gente vê e abre, você abre para vocês fazerem a pergunta, né? Embora também se não se sentir envergonhado, envergonhada de fazer falar, pessoal, ao vivo, faz a pergunta no chat, que a Michele, ela repassa a pergunta e a gente responde, ok? Então, fiquem à vontade. Essa proposta, dentro do mês do meio ambiente da UFRN, é apenas uma das ações que a diretoria de meio ambiente tem ao longo do ano, né? Eu coordeno o programa de educação ambiental da diretoria e a gente tem vários projetos, programas que trabalham com essa questão da consciência ecológica, da consciência socioambiental, da consciência planetária, que é um meio da gente se ver como parte desta Terra, deste planeta, e não só como alguém que está aqui passando, né, mas que nós fazemos parte desse planeta. Então, esse, esse bate-papo de hoje, essa roda de conversa, é um pouco para a gente mostrar como a gente, dentro do contexto universitário, a gente pode trabalhar as questões socioambientais, como a gente pode trabalhar a questão da crise climática dentro da universidade, como a gente pode trabalhar a questão da justiça ambiental dentro da universidade, como a gente pode influenciar a comunidade externa, como a gente pode trabalhar a partir do lugar, pensando não só localmente, mas globalmente. Então, a gente não é um trabalho fácil no nosso dia a dia, a gente sabe que no contexto universitário, seja público ou privado, a gente tem a questão da burocracia sempre à frente. No, na universidade pública, muito mais. Nós temos muitas restrições. Hoje em dia, temos ainda restrições orçamentárias a cumprir. Então, a gente tem, embora às vezes pareça que as pessoas dizem assim, mas trabalhar com essas questões ambientais, com gestão ambiental, é muito caro. Mas vocês vão ver que às vezes é diferente. A gente economiza fazendo gestão ambiental também. Tanto, por exemplo, essa atividade que eu estou fazendo hoje é uma atividade de educação ambiental e que não tem custos praticamente, né? Cada um está no seu lugar, assistindo uma palestra online, ao vivo, tendo a oportunidade de discutir, de falar, e ninguém precisou se deslocar a um local, gastando combustível, liberando CO2, dispensando seu tempo. Alguns estão em casa, outros estão no trabalho, né? Então, eu, por acaso, estou em casa, porque o computador com que eu trabalho na universidade não tem nem câmera, nem
microfone, então eu tenho que vir em casa para fazer esse trabalho, mas dá no mesmo. Então, é um lugar mais tranquilo, mais silencioso, não tem ninguém passando, interrompendo. Então, fica mais fácil, inclusive, para me comunicar com vocês que estão assistindo. Então, Michele, pode começar a apresentação. Eu gostaria de começar falando que esse Bora Bater um Papo, ele aborda as questões importantes da universidade, né? O tripé da sustentabilidade, o ensino, a pesquisa, a extensão e a gestão. A gestão é fundamental para que a gente possa ter tanto o tripé da educação dentro da universidade funcionando, como também todos os serviços dentro da universidade funcionando. A Diretoria de Meio Ambiente da UFRN é responsável por gerenciar várias das questões ambientais, socioambientais da universidade. Essa é uma atividade, como eu já disse, do mês do meio ambiente. Antigamente a gente comemorava o Dia do Meio Ambiente, depois passamos a comemorar o mês, a Semana do Meio Ambiente, e a gente viu que era muito pouco para atingir a comunidade universitária de uma forma mais abrangente. A gente tem hoje, dentro da comunidade universitária, mais de 50 mil pessoas. Então, essas 50 mil pessoas não tem como a gente ter uma abrangência maior desse trabalho se não for de forma online. Que eu vi na inscrição que tem gente de Currais Novos, tem gente de Caicó, tem gente da Facisa. Então, assim, a gente tem pessoas daqui da UFRN de vários campi, e também de outros estados, e do IFRN também. Então, tem pessoas da Bahia, de Universidade da Bahia, de Universidade de São Paulo. Então, isso é importante, porque a gente tem uma maior abrangência desse trabalho. Pode passar, Michele. E aí? Essa é a pergunta-chave para a gente começar a fazer esse nosso trabalho hoje. Essa imagem eu achei há alguns anos, algum tempo, e eu gosto muito de trazê-la para iniciar um bate-papo sobre sustentabilidade. Porque há o questionamento, né, sobre o que é esse meio ambiente. E aí, pode passar, Michele. Agora, eu gostaria que vocês me respondessem. O que é meio ambiente para vocês? Podem levantar a mãozinha para responder ou podem colocar no chat. E aí a gente vai discutindo. Keila abriu a mão, a lista aí da chamada. Pode falar, Keila. Para mim, o meio ambiente, ele é tudo o que nos envolve, seja seres vivos e seres não vivos. Para mim, o ar, as pedras, as árvores, as pessoas, tudo para mim é o meio ambiente, né? Os animais, as plantas. Então, para mim, o meio ambiente é isso. São todos os seres vivos e não vivos que nos permeiam. Pronto, Renata colocou aqui no chat que é a fauna, a flora, e a Juliana, que é o ambiente natural e o construído. Milena colocou que meio ambiente seria onde a gente está inserido. Há algum tempo a gente sempre via esse meio ambiente dessa maneira. Nós, seres humanos, observando esse ambiente, observando o planeta Terra. E isso até bem pouco tempo. A gente fala assim, bem pouco tempo, vamos dizer assim, até 92, mais ou menos. O meio ambiente ainda em 92, há apenas 30 anos, era considerado algo distante, algo que estava fora, né? Que era para a gente, era para ser preservado pelo ser humano, né?
Tanto que tem o mito da natureza intocada, né? Essa questão toda de que o meio ambiente está lá fora, é a fauna, é a flora, é a natureza. Pode passar. Só que a gente tem que pensar que nós somos esse meio ambiente, que o meio ambiente está dentro, no meio de nós, que nós estamos nesse ambiente, né? Então, não é só onde nós estamos inseridos, mas quem somos também. Porque, como diz Capra, Capra é um físico famoso, né, que trabalha com a questão da sustentabilidade dos sistemas complexos, né, dessa inter-relação que existe entre os seres humanos e a natureza. E o meio ambiente, ao longo do tempo, ele foi se construindo de maneira diferentes. O meio ambiente, como consideramos hoje, não é o mesmo meio ambiente da Idade Média, por exemplo. Na Idade Média, o meio ambiente, a natureza, né, não tinha esse meio ambiente, nessa inter-relação sociedade e natureza, era muito conflitante, porque a natureza era o local do medo, é de onde tinham as bruxas, os fantasmas, o imaginário, né, que dava medo. E esse meio ambiente ele foi se construindo nessa relação sociedade-natureza. Então, depois começou na Revolução Industrial, você tinha um meio ambiente inóspito, que eram as cidades, né, poluídas, mal cheirosas, e você tinha um ambiente que era bonito, bucólico, onde a elite ia se distanciar, que eram os campos, as chácaras, né, fora da cidade. Então, essa questão passou muito a ser que o meio ambiente era a natureza. E, por causa disso, tivemos alguns conflitos. Quando as primeiras unidades de conservação foram criadas, os seres humanos que ali habitavam, populações tradicionais, populações indígenas, ribeirinhas, caiçaras, quilombolas, foram extraídos desse lugar que eles preservavam, porque tinha que preservar a natureza e não o ser humano. A natureza tinha que ser algo intocado. Hoje esse conceito é bem diferente, né? Como diz Capra, aí nós somos um fio de uma teia, onde tudo está relacionado. Essa rede que interliga todos os seres, humanos e não humanos, é que faz com que esse meio ambiente se constitua. Nós, a princípio, pensamos o meio ambiente como externo a nós, porém é interno, somos parte disso. Exato, Augusto, é isso mesmo. Pode passar? Então, a Política Nacional do Meio Ambiente, que é de 1981, define o meio ambiente como conjunto de condições, leis, influências, interações de ordem física, química, biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então, essa questão, quando a gente fala meio ambiente, está ligada a tudo. Se está falando da ordem física, química e biológica, de leis, condições, temos aí as políticas públicas, isso faz parte do meio ambiente. Nós temos as condições em que vivemos, faz parte desse ambiente, né? E a nossa Constituição, que é posterior, em 88, diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O que é que significa isso? Significa que todos temos direito, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Se diz que é bem comum, está na mesma patamar que saúde, que educação, que direitos humanos. É um bem comum, meio ambiente, equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Se a gente for pegar ao pé da letra, a Organização Mundial de Saúde coloca que qualidade de vida é
habitação, saúde, habitação, educação, lazer, renda, emprego, satisfação pessoal, religiosidade, espiritualidade e felicidade. Então, se a gente tem todo esse conjunto, isso é qualidade de vida. Então, a qualidade de vida não pode ser considerado, por exemplo, todo mundo ter um carrão, ter um iate, viajar todo ano. Qualidade de vida tem a ver com a sua condição de satisfação, de condição de viver dignamente, sem que haja desigualdade, sem que prejudique o outro. Né? Então, impõe-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para o presente e as futuras gerações. Essa frase é muito importante desse item, desse artigo da Constituição. Por quê? Poder público e coletividade. Quem é a coletividade? Somos todos nós. Exatamente, Keila. A coletividade somos todos nós. Cada indivíduo, forma essa coletividade. Pode ser a coletividade na sua família, a coletividade no seu trabalho, a coletividade no seu ambiente de estudo, a coletividade no seu bairro, na sua igreja, no seu grupo. Então, essa coletividade é importante para defender esse meio ambiente. Então, não é uma andorinha só que faz verão, e nem é o beija-flor que vai apagar sozinho o incêndio da floresta. Ele pode apagar, sim, se todos os outros animais da floresta se juntarem a ele. Uma andorinha só não faz verão. João Cabral de Melo Neto fala essa poesia, uma andorinha só não faz verão, porque o verão, quando a gente fala da andorinha, é porque elas saem em bando, não é só uma. Então, este bando, esta coletividade, essa matilha de animais, nós é que precisamos nos unir para fazer com que esse meio ambiente seja preservado. Não adianta, por exemplo, no nosso ambiente de trabalho, uma pessoa só achar que usar uma canequinha que não é descartável vai fazer diferença. Você pode até, às vezes, vira piada, né, dos outros. Ele não quer usar descartável, ela não quer usar descartável, acaba virando anedota, né, no local de trabalho, na sua escola. Ele traz de casa a canequinha, né, não quer usar daqui, qualquer coisa desse tipo. Mas, ao longo do tempo, isso vem mudando. Isso aqui virou importante. Você vê, hoje em dia, muita gente com sua garrafinha, mesmo que seja garrafinha de refrigerante vazia, colocando água, ela terá uma vida útil mais longa, usando desse jeito. Então, são atitudes coletivas, não é uma única pessoa. Pode passar. E aí, a gente fala muito de sustentabilidade, né? Há alguns anos, a gente ouvia a questão desenvolvimento sustentável. E por que o termo não vingou tanto, mas ainda tem muitos, principalmente empresários, que falam em desenvolvimento sustentável, e a gente continua, os ambientalistas continuam falando sustentabilidade. Sociedades sustentáveis, comunidades sustentáveis, e não E aí? Pronto, Nédia, pode falar. Boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Com esse termo sustentabilidade, professora Marjorie, qual a relação que tem com esse termo sustentabilidade e um termo que é muito mais utilizado hoje, chamado economia circular?
são duas, né, são duas coisas bem diferentes e mais tarde a gente chega lá, tá bem? Tá certo? Se eu for explicar agora, vai cortar alguns pontos do debate. Isso já é mais para o fim, tá ok? Ok. Então, o que é sustentabilidade para vocês? Keila, tua mão. Para mim, a Para mim, sustentabilidade é suprir. Posso? Não, Maíra, já que você começou, começa, depois é Keila. Tá bom. Para mim, a sustentabilidade é suprir a minha necessidade, suprir as necessidades do presente sem comprometer o futuro. Para mim, a sustentabilidade é isso. Keila? Para mim, sustentabilidade também é nessa linha. É o fato de causar o desenvolvimento, mas sem esgotar os recursos, né? Garantir que esses recursos vão ser... Eu não estou esgotando ele. As futuras gerações vão ter acesso a ele. Eu consigo desenvolver, mas eu não consigo trabalhar na escassez, né? Eliminar totalmente esse recurso. Bem, certíssimo. Vocês pensaram realmente no sentido do que hoje se considera equilíbrio, harmonia, uso consciente dos recursos de baixo impacto socioambiental. Jeane, manter o equilíbrio entre a qualidade de vida do ser humano e a qualidade do planeta. Ok. Bem, na realidade, pode passar, Michele, esse termo, né, sustentabilidade, vem do latim e significa o poder de manter, suportar, sustentar. Na prática, a gente está falando dessa habilidade de atender às exigências do presente sem que isso afete as gerações do futuro. A sustentabilidade, ela pressupõe que os recursos são finitos, né, e que devem ser usados de forma responsável, tendo em vista as prioridades de longo prazo e as consequências de forma como os recursos são usados, de respeito aos nossos filhos, nosso neto, ao mundo que deixamos para eles. E também é uma coisa muito interessante da gente pensar, é o seguinte, essa consciência da finitude dos recursos, ela começou a ser pensada há muito tempo por algumas pessoas, mas era uma coisa que não atingia uma grande comunidade científica. Vocês sabem que as pessoas dizem assim, se pode ser provado cientificamente, está certo. Só que a gente sabe que a ciência não é totalmente certa sempre, né? Há incertezas na ciência. A ciência pode ser refutada. Então, a gente vê aí até, hoje em dia, teorias de Einstein estão sendo refutadas. Então, a gente tem que pensar que essa consciência da finitude dos recursos, ela sofreu um grande impacto entre a década de 45 e 60 do século passado. Por que 45? Porque, pela primeira vez, na Segunda Guerra Mundial, o homem tomou consciência de que ele poderia destruir toda a vida do planeta. Não era só a vida dos seres humanos. Ele poderia eliminar toda a vida no planeta. Essa consciência trouxe para alguns cientistas essa perspectiva de tentar mudar esse rumo. Um livro lançado em 1960 por uma cientista, Raquel Carson, foi um livro que teve grande impacto, porque ela falava, o nome do livro era Primavera Silenciosa. E esse livro, ele trouxe um impacto porque era uma cientista falando de uma primavera silenciosa porque não havia pássaros por causa dos agrotóxicos. Então, você tem uma primavera silenciosa. Hoje nós temos primaveras sem abelhas. Não é tão distante.
anos 60 são 60 anos. 60 anos na história da Terra é nada. Então, é um ponto para a gente pensar. Então, essa consciência da finitude dos recursos que a natureza nos oferece é que traz essa consciência sobre sustentabilidade. Ele não tem significado de não tocar a natureza. Não é questão de preservar a natureza por preservar, e sim de fazer uso desses recursos sem ultrapassar a sua resiliência, a sua capacidade de se regenerar. Então, o tradicional da Rio 92, né, diz que é para preservar para as futuras gerações. E esse foi mas não é só as futuras gerações. A nossa geração já sofre muito impacto. Então, a gente tem que possibilitar que nossa geração consiga sobreviver nesse planeta ainda. A minha geração, a geração de vocês que estão aqui. Pode passar. Nádia, pode falar. Nédia, pode falar. Bom, eu gostaria de fazer um comentário quando você falou sobre o poder de regeneração da Terra, né? É importante, pelo menos do ponto de vista da camada de ozônio, a gente perceber que depois que teve-se mais cuidado com a produção de compostos químicos, como o clorofluorcarbono, a eliminação do clorofluorcarbono, isso veio diminuindo, veio melhorando, né? Ou seja, evidenciando uma diminuição mais lenta da camada de ozônio, indicando que realmente a Terra ele tem um processo dinâmico, de que se o ser humano, de forma externa, venha produzindo formas de influenciar num desastre ambiental, o fato de você minimizar algumas coisas, você começa a perceber a regeneração do planeta. E aí isso para mim fica muito claro que grande parte do problema somos nós, a meu ver. Chegaremos a isso. Bem, a gente tem que pensar a sustentabilidade pelo menos nesses 4 aspectos. Se a gente for falar de um grande cientista que trabalha nessa linha da sustentabilidade, que é o Iñaki Sachs, ele coloca 8, né, temas, perspectivas da sustentabilidade. Mas essas aqui são as importantes e mais importantes e que a gente acaba abrangendo todas as outras. E aí, por que o social? O social é uma política, né? A gente tem que pensar nessa proteção das formas das pessoas que vivem no planeta, né? Que condições essas pessoas vivem e sobrevivem, muitas vezes. A gente tem 4 milhões de pessoas vivendo sem água potável no mundo, e a gente tem bilhões e bilhões sendo gastos para procurar água em Marte. E aí a gente tem que pensar nas desigualdades. Por que 8 pessoas no Brasil ganham igual, têm o poder igual que os mais pobres? Então, essa desigualdade social, ela faz com que também o meio ambiente seja impactado. Na Rio 92 foi lançado um documentário. Eu tinha esse documentário, mas na época era em fita VHS, e aí eu acabei perdendo, né? Que era a poluição da pobreza. E ainda é um tema que eu escuto muito falar.
porque os mais vulneráveis, os mais pobres, eles ocupam áreas que são inapropriadas para construir, para morar, porque a cidade, para eles, não é permitida. Então, eles não escolhem morar naquele lugar porque querem. Eles escolhem morar naquele lugar porque a cidade os excluiu. A economia os excluiu. Então, e aí eles vão também enfrentar a questão ambiental. Deslizamentos no país sempre teve, nas áreas mais vulneráveis. Só começou a ser destaque quando começou a atingir as áreas mais nobres. Mas aí as áreas mais nobres aí estão sendo ocupadas por ganância e não por necessidade, por ser o lugar mais bonito, mais aprazível, né? Mais perto da natureza. A questão da cultura. Você querer... O primeiro diálogo sustentável desse ano, que eu coordenei aqui na universidade, que é um outro projeto que nós temos, que acontece toda a última sexta-feira do mês, foi sobre decolonialidade, que é a decolonialidade tenta desmascarar essa colonização que persiste até hoje. Por que o índio, o quilombola, o negro tem que ter a mesma cultura branca do colonizador? A mesma cultura tem que esquecer as suas raízes para viver essa cultura eurocêntrica, dentro desse paradigma eurocêntrico que nós vivemos. Então, tratar... a gente tem essa questão da cultura, o aculturamento, por exemplo, dos nossos povos originários, né? Querer que eles assumissem a religião europeia, a religião do branco. A questão dos negros, ao invés de deixar que os orixás sejam seus guias, há um racismo hoje religioso, há um racismo ambiental, há um racismo climático. Então, a gente tem que pensar a sustentabilidade sobre todos esses aspectos. O econômico, já falei das desigualdades, né? Está inserido aí. A gente pode se desenvolver sem destruir a natureza. Vários países já provaram isso. A gente só precisa aprender. Inclusive, no agronegócio, nós temos exemplos no Brasil que estão trabalhando com sustentabilidade. Então, a economia não precisa ser destrutiva, devastadora, mutilante, nem genocida. E a questão ambiental, né? Preservar esses recursos para que a gente possa não chegar ao ponto da não regeneração. Nedja falou que a camada de ozônio se regenerou porque a gente reduziu muitos dos gases de efeito estufa. Mas, hoje em dia, esses gases voltaram a aumentar por causa dos desmatamentos, principalmente nas florestas amazônicas. Eu falo florestas amazônicas porque nós temos não só nossa Amazônia, né? Nós temos florestas. E aí, esse desenvolvimento ele tem que ser sustentável nessa perspectiva. Pode passar, Michele. E aí, nós chegamos a um ponto de inflexão que eu gostaria que a Michele passasse para vocês um vídeo que é um trechinho pequeno de um outro maior, que é a Carta da Terra. A Carta da Terra é um dos documentos que saiu da Rio 92.
E esse aqui é um resumo, que é narrado na voz de Leonardo Boff. A Carta da Terra Grande também tem 24 minutos, esse aqui tem só 3, e é narrado também por Leonardo Boff. Estamos diante de um momento crítico na história da Terra. E numa época em que a humanidade deve escolher o seu futuro. A escolha é essa: ou formar uma aliança global para cuidar da Terra e uns dos outros, ou arriscar a nossa destruição e a diversidade da vida. Os padrões dominantes de consumo e de produção estão causando devastação ambiental, redução dos recursos e uma massiva extinção de espécies. Comunidades estão sendo arruinadas. Os benefícios do desenvolvimento não estão sendo divididos equitativamente. E o fosso entre ricos e pobres está aumentando. A injustiça, a pobreza, a ignorância e os conflitos violentos têm aumentado e são cada vez maiores. O crescimento sem precedentes da população humana tem sobrecarregado os sistemas ecológicos e sociais. As bases da segurança global estão ameaçadas. Essas tendências são perigosas, mas não inevitáveis. Como nunca antes na história, o destino comum nos conclama a buscar um novo começo. Isso requer uma mudança na mente e no coração. Requer um novo sentido de interdependência global e de responsabilidade universal. Devemos desenvolver e aplicar com imaginação a visão de um novo modo de vida sustentável, nos níveis local, nacional e global. Que o nosso tempo seja lembrado pelo despertar de uma nova reverência diante da vida, pelo compromisso firme de alcançar a sustentabilidade, fortalecer a intensificação da luta pela justiça e pela paz e a alegre celebração da vida. Bonito esse grande finale, né? Bonito mesmo, né? Eu também acho bonito esse final. Se vocês prestarem atenção, esse vídeo, ele é do início dos anos 90. Então, tem quase 30 anos. Tem alguma coisa diferente nos dias de hoje? Perceberam algo que não esteja, que ele disse, que esse documento diz, que não esteja presente nos dias de hoje? Que reflexão vocês fazem a partir desse vídeo? Que é um vídeo bem atual para os dias de hoje. Exato, e tem 30 anos. Então, a gente mudou muito, a tecnologia teve um avanço enorme, mas as questões sociais e ambientais nem tanto. Até porque as questões ambientais, elas são muito desacreditadas. Até hoje tem as pessoas que ainda não acreditam nas mudanças climáticas, né?
enquanto a maioria dos cientistas estão falando em emergência climática, colapso climático, tem quem não acredita em mudanças climáticas. Então, é muito difícil trabalhar nesse sentido, porque o ser humano, cada um é um. E para pensar conjuntamente é muito difícil. Pode passar, Michele? Bem, são estas, né, as questões que a gente... É um pouco do que a gente viu aí. Alguém falou no começo que essas mudanças todas têm muito a ver conosco. Né? E, realmente, né, no começo dos anos 2000, os cientistas começaram a discutir a questão do antropoceno. A gente está numa era geológica chamada Holoceno. E todo mundo sabe, a gente estudou no ensino médio, vem estudando, né, as eras geológicas da Terra. E esses estudiosos começaram a perceber que nós, seres humanos, estamos deixando uma marca tão grande no planeta que já passou a ser identificado como a forma de atuação, já foram identificadas nas camadas geológicas da Terra. Então, nesse sentido, estão chamando de antropoceno, essa nova era, a era do humano. Então, essa era do humano nos trouxe o quê? Está nos trazendo esse quadro de extinção de espécies, destruição de habitats, acidificação oceânica, acumulação e desigualdade, produção de resíduos, consumo e consumismo, né, produção e consumo, contaminação radioativa, vivemos todos com o celular na mão, né, alterações dos ciclos biogeoquímicos, camada de ozônio, degradação do solo, contaminação biogeoquímica, crise hídrica, seca mesmo, né? Crise hídrica não. São Paulo, o pessoal diz, é uma crise hídrica, é seca. Nós conhecemos o Nordeste como seca e é doloroso. Poluição atmosféricas e mudança do clima. E como o Capra disse, essas questões não são assim, não se dão assim como uma setinha. Elas estão relacionadas numa grande teia. Porque nosso consumo gera resíduos, esses resíduos contaminam o solo, contaminam o oceano, contaminam o ar, provoca mudança no clima. E se a gente for fazer essas inter-relações, Danilo quer falar? Pode falar, Danilo. Apertei sem querer, Marjorie, aqui. Ah, tá. Tudo bem. Então, essas interações, nada disso acontece isoladamente, né? Mas, quando a gente fala de antropoceno, o que move, né, a gente tem muito assim, o que move o mundo é o dinheiro. E realmente é isso. Por isso que muitos estão chamando não só de antropoceno, mas de capitaloceno. Que o grande mal nossa era não é só os impactos humanos, mas o impacto do dinheiro, do capital. Né? E aí, Edgar Morin, que é um dos grandes pensadores ainda vivos nesse nosso século XXI, o velhinho está lá com 102 anos, mas está vivo e falando. E ele
uma entrevista que eu assisti dele, ele disse que a sorte do mundo é cada vez mais incerta. Não sabemos aonde vamos, então não podemos não estar preocupados com o futuro da espécie humana sobre a Terra. E ele costuma falar nos seus livros que nós vivemos numa espaçonave com um destino comum. Então, somos todos passageiros nessa espaçonave. Humanos, não humanos, vivos e não vivos. Que tem um destino comum. E aí alguns falam assim, estamos todos no mesmo barco. Não, não estamos no mesmo barco. Pode passar? Nós não estamos no mesmo barco. Alguns estão num grande cruzeiro, outros estão com uma boiazinha e outros nem boia, estão só nadando contra a correnteza. Então, a gente tem que pensar nesta vulnerabilidade que existe, nas desigualdades que existem e nessa diversidade que existe. E aí, quando a gente fala de políticas públicas, a gente tem que pensar na gestão pública ambiental. Que a gestão ambiental pública consiste na condução, na direção e no controle pelo poder público do uso dos recursos naturais, através de instrumentos que incluem medidas econômicas, cumprimento de legislação, regulamentos, normatização, gestão de pessoas, investimentos financeiros de forma correta, um monte de coisa. E políticas públicas ambientais, a gente tem muita. Precisa fazer valer e fazer cumprir. E que as pessoas conheçam. Nas universidades, hoje, a gente tem vários instrumentos para que essas leis se façam valer. E é preciso conhecê-las para fazer com que elas funcionem. Então, é preciso vontade, planejamento, perseverança. São ingredientes básicos para que essas ações de sustentabilidade nas instituições aconteçam. Eu estou colocando aqui instituição pública. Pode falar, Nédia? Eu gostaria de fazer só uma pergunta. De fato, o Brasil ele tem muita legislação, né, modernas, inclusive, quando comparado até com outros países mais desenvolvidos, mas, às vezes, eu vejo que existe muita legislação também e muita ação de caráter punitivo sem ser trabalhado muito a conscientização, a educação ambiental, como você vem fazendo, Marjorie, como vem fazendo essas palestras de educação ambiental. Por exemplo, eu não vejo criação de um selo, criação de um programa para um determinado município, se ele conseguir comprovar que diminuiu a quantidade de resíduo sólido, aquela prefeitura vai, ou o prefeito que está naquele momento sendo responsável por aquele município, vai receber uma premiação enquanto município. Eu não vejo muitas ações dessa natureza. E eu acho que o caráter punitivo é necessário por causa dessa legislação e para resolver situações muito urgentes, mas eu vejo que tem que se trabalhar muito essa questão da conscientização, da educação ambiental em todos os níveis. O que é que um estudante, o que é que um professor ele faz ao seu redor? Do ponto de vista teórico, conhece, mas o que é que ele faz de diferente ao seu redor? Ele faz a coleta seletiva? Ele realmente, na sua casa, separa o resíduo orgânico do seco? Eu vejo que existe muito essa questão do discurso também e de pouca ação, porque a gente tem que mudar um pouquinho do nosso mundo em volta para poder a coisa mudar amplamente. Eu faço um pouco de reflexão nesse sentido. Você tem razão. Deixa eu ver falar a questão da legislação e a questão do punitivo. Nós, nos últimos anos, a gente perdeu,
havia esse selo, né, no Ministério do Meio Ambiente, havia um selo dos municípios sustentáveis, inclusive com a redução de alguns impostos. E em relação à geração de resíduos, incentivo para a criação de cooperativas e associações de catadores. Então, tinham vários projetos que foram destroçados, vamos dizer assim, né? Foram enterrados. Alguns estão conseguindo ser retomados. Mas há uma questão muito importante, que é a questão cultural. A questão do capital também. Aqui no estado do Rio Grande do Norte, há uma proposta de serem construídos mais 5 aterros sanitários. Nós temos 2. Um em Ceará-Mirim, que atende a Grande Natal, e outro em Mossoró. São aterros, não são aterros controlados, nem são lixões. São aterros sanitários, certo? E desde 2010, do lançamento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que se discute a construção desses outros 5. Só que o que é que coloca? Eu tive uma vez uma discussão aqui no auditório da Fierne com o advogado do consórcio que estava discutindo a construção desses aterros, não sei o quê, porque tinha que ser de tal tamanho, não sei o que lá, que a perspectiva é que a população vai crescer, o consumo vai crescer, vai ter mais resíduos. Sim, mas se. Aí eu perguntei quanto da proposta estava sendo destinado para a educação ambiental. O cara ficou mudo, porque não tinha 1 centavo em nenhuma proposta para a educação ambiental. Era só recolher resíduos. Porque construir um aterro sanitário sai barato em relação a o que ele vai ganhar recebendo os resíduos. Então, quanto mais resíduos gerar, melhor para o dono do aterro. Então, não tem interesse nenhum do dono do aterro, e os nossos aterros não são públicos, são privados, de que a gente tenha uma coleta de resíduos eficiente, que a gente tenha uma redução, que a gente tenha uma reciclagem, que a gente tenha coleta seletiva, porque ele vai receber menos. E você só tem isso se você tiver educação ambiental. Eu acho que respondi sua pergunta. Respondi? Sim, respondeu, Mágica. Obrigada. Pode passar, Michele. Então, eu estou colocando aqui, esse aqui é o PLS da UFRN, mas desde 2012, todas as instituições públicas federais têm que ter seu plano de logística sustentável, de gestão. Todas as universidades hoje já têm seu plano de gestão de logística sustentável. E, como eu disse, é plano de gestão de logística sustentável. Não está falando da questão da ambientalização curricular, mas de gestão, tá? Então, esse plano, o plano aqui da universidade, ele tem 9 planos de ação, né? A gente vai olhar mais detalhado, mas ele tem essas diretrizes aqui, que é sensibilização para a construção da consciência sustentável, abrangência equânime, todos os campos da UFRN, educação ambiental e comunicação institucional sobre a temática. Comunicação, gente, é uma coisa muito difícil. A Comunica, ela envia aquele informativo
todos os dias no e-mail das pessoas que são da UFRN e outros agregados também, para mais de 60 mil pessoas. Muitos nem leem. A gente fez essa pesquisa na universidade. Muitos nem leem, deletam antes de ler, outros só olham as manchetes e descartam. Então, poucas pessoas leem o que tem a ver com a universidade, né? Então, é muito difícil. Pode passar. E o plano de ação da UFRN é esse aqui, olha. Eu vou deixar um tempinho, aí vocês dão uma olhada e podem fazer comentários agora, né? Material de consumo, fomentar o uso de materiais de consumo de forma sustentável. Vocês acham que quem é da universidade ou quem é de fora da universidade tem visto em seus setores de trabalho, de estudo, no seu dia a dia? Nédia? Bom, do ponto de vista teórico, está muito lindo e maravilhoso, né? Pelo menos é um começo. Eu acho que o importante é ir se criando metas para isso ter condições de ir sendo alcançadas. Olha aqui as metas, cada um. Exatamente. Por exemplo, material de consumo. Eu vou falar pela minha experiência aqui enquanto professora. Então, eu sou da área de química e nós temos vários laboratórios de ensino, divididos por área. Eu já fiz uso, por exemplo, do escritório de ideias, que é disponibilizado pela universidade, no SIG-RH ou SIGA-A, talvez para os alunos, não sei bem, para que a universidade pudesse construir um almoxarifado de reagentes químicos, principalmente reagentes químicos, para um centro do CCET, por exemplo, de forma que isso minimizasse o gasto grande com aquisição de reagentes que, de repente, um laboratório tem, o outro tem, e que não é compartilhado e nem se sabe que tem. Então, eu acho que isso é uma coisa relativamente fácil de ser resolvido. Isso é muito fácil de ser gerido, é muito fácil de ter uma gestão nesse sentido. Então, é claro que tem que entrar nas metas, no plano da universidade, para que isso vá sendo realizado, né? Então, nesse caso de compra de material de consumo, eu acho que precisa avançar muito ainda, né? Precisa avançar muito. Em relação à questão da energia elétrica, isso também já foi colocado como exemplo, e eu sei que tem nos planos da universidade a utilização de energia solar nos setores de aula. Nós verificamos muito durante o dia, muitas lâmpadas acesas em muitos lugares, precisa ser atualizado nesse sentido em muitos lugares. Então, do ponto de vista teórico, está muito bacana. Eu acho que tem que criar metas para começar a ir vencendo esses objetivos aí definidos nesse plano de ação. Pelo menos é a minha avaliação que eu faço nesse primeiro momento. Nédia, em relação à questão dos reagentes, em 2008 foi feito atendendo ao edital da FINEP, a ideia de criar-se uma central de reagentes, mas nunca foi adiante. É muito difícil, não é uma coisa fácil, e a gente, desde 2006, começou um levantamento dos laboratórios da universidade. A universidade tem 800 laboratórios. Você disse que é fácil gerenciar, não é nada fácil. Não, fácil gerenciar quando ele foi implementado. Porque, obviamente, você construir uma única central de reagentes para toda a universidade é extremamente complicado. Mas se você consegue prever ou planejar por centro, isso começa a ser muito mais facilmente aplicável.
Então, é claro que com a universidade, que você passa de 40 a 50 mil pessoas circulando dentro da universidade, do campus universitário, quando, pensando dentro do nosso estado, no Rio Grande do Norte, nem 14 municípios por aí, de 14 a 20, não tem essa população, é claro que não é uma situação tão simples. Ou seja, a universidade é uma cidade. Mas se você começa a descentralizar e vai construir todo ano, vai construir tudo durante o primeiro ano, não, mas você pode, de repente, verificar qual é a maior demanda, em um ano, ou em 2, ou em 3 anos, constrói o primeiro, em 3 anos constrói o segundo, em 4 anos constrói o terceiro, ou seja, se de 2008 isso já viesse acontecendo, a cada 3 anos construindo um local para controle de reagentes por centro, hoje talvez nós já tivéssemos aí uns 5 construídos. Tudo de uma vez, obviamente, não será possível, mas aos poucos eu vejo que tem possibilidade sim. Eu acredito que o caminho é por aí. Não temos como resolver tudo de uma vez. Se você em 3 anos consegue colocar painel solar, ou em 4 anos coloca painel solar em um bloco, daqui a 4 anos coloca em outro bloco, daqui a 4 anos coloca em outro bloco, daqui a 10, 12 anos você vai ter um setor de aula já com painel solar. Eu penso dessa forma, entendeu, Marjorie? Ok. Keila, abriu. Keila? Oi, está me ouvindo, né? Com relação a essa questão, se a gente vê, né, o PLS no setor, eu posso falar pela minha unidade, né, pelo CCSA. A UFRN em si, ela tem o PLS, mas eu acho que cabe muito também às gestões ajudar a implementar, né, pelo menos relacionado ao nosso setor. Eu percebo que existe um grande avanço em relação a tentar cumprir essas metas, né, do PLS, material de consumo. Hoje em dia, a gente quase já não vê mais tanto gasto com papel, copo descartável, a gente já não tem mais, assim, você vai nos setores, até os próprios alunos, a gente vê que tem essa questão de adoção, né, da sua própria caneca. Então, assim, existe o PLS, mas, ao meu ver, para que a UFRN tenha um maior êxito, a gestão, nós, servidores, docentes, alunos, todos, né, a gente tem que se empenhar para que ele consiga atingir as metas. As metas existem, né? E cabe a todos nós, como universidade, contribuir para que ela seja implementada. Mas eu vejo, sim, eu vejo grande avanço com relação ao plano de ação e às metas estabelecidas. Olha, eu dei como exemplo aqui o nosso plano de ação, né, da UFRN, mas outras instituições têm os seus planos de ação, e a gente pode ver que há um empenho, ultimamente, muito grande das universidades de assumir esse papel. É um papel que é importante para as universidades de buscar esse trabalho de conscientização, de mobilização da comunidade universitária e da comunidade do seu entorno em relação à sustentabilidade, porque a universidade é um clichê, é uma frase feita, mas ela é formadora de opinião. Ela forma cidadãos que serão responsáveis, né? Então, é importante que a gente tenha essa perspectiva, certo? A universidade ainda tem esse papel de disseminação de conhecimentos, de divulgação científica, né? Então, a gente assumir esse papel. Nós somos universidade. Não interessa se é uma pessoa da limpeza ou se é o reitor. Todos somos universidade. E a universidade é formadora de opinião. Se o aluno que entra e vê essa... Né, deixa eu só passar a próxima. Não, certo, tranquilo. Olha, tem várias estratégias
que podem ser, mas depende disso aqui, ó, engajamento, mobilização, participação, sensibilização, colaboração, parcerias. Não dá para fazer só, né? Muitas ações não requer recurso financeiro. Uma pequena ação pode gerar grandes resultados. Em 2014, a gente fez uma ação no RU. 14, acho que foi 14, que era Cabe uma Caneca Aí. Essa imagem é nova. A gente retomou essa campanha há 2 anos atrás. Antes da pandemia, a gente retomou essa campanha. E no restaurante universitário, a gente começou essa campanha de não utilizar copo descartável. E a gente contabilizou e fez uma estimativa de que, por ano, se enterrava quase 1 milhão de copos descartáveis. 1 milhão de copos, naquela época, dava, se eu não me engano, 30 mil reais. 30 mil reais, naquela época, poderia ser investido no próprio Rio, né? Então, essa campanha logrou êxito, mas a gente tem que estar sempre mais trabalhando. É uma questão, educação ambiental não é de um dia para o outro. É contínua, porque os alunos são rotativos, entram e saem, né? Professores e técnicos são permanentes, pelo menos espera-se, né? São permanentes. Então, essa turma é que tem que fazer o trabalho de sensibilização, de mobilização, de incentivo, né? De fortalecimento dessas ações. Isso aqui é um exemplo só nos copos descartáveis aqui. Isso aqui, olha, não são 13.718 copos, não. São 13.718 sacos de 100 copos. Então, para vocês terem uma ideia aí do que a universidade usa, aqui os dados até 2022. Sim, nós estamos vivendo num mar de plástico, então. Infelizmente, a gente não tem uma água na torneira que seja potável. Então, alguém tem algum comentário? Quer retomar, Nédia? Não, realmente dá para perceber, né, o grau de, não só a questão da economia financeira, como a diminuição de tanto plástico oriundo dos copos, não é? Eu queria só comentar o seguinte, a UFRN, ela é uma universidade muito bem conceituada a nível do Brasil, inclusive sempre está nas melhores colocações de governança, e isso é uma situação que a gente tem que aplaudir. Então, quando a gente comenta sobre essa questão de implementação para otimização de recursos e materiais de consumo, é porque eu acredito que, apesar de todos os avanços, é possível avançar mais. É muito difícil, por exemplo, todos nós sabemos que quem trabalha com reagentes químicos, e na universidade tem vários cursos que faz uso de reagentes químicos, há necessidade de técnicos responsáveis por esses reagentes, para aqueles que são controlados pela Polícia Federal, aqueles que são controlados pelo Exército. Então, é muito difícil um técnico ou um professor se responsabilizar por reagentes adquiridos pela universidade, quando não se tem um controle efetivo de onde ele está, da rastreabilidade daquele reagente, como ele está sendo utilizado. Então, é importante que a universidade comece de forma bem efetiva se preocupar nesse sentido. E essa preocupação, do meu ponto de vista,
é descentralizando, porque centralizar tudo num lugar só é extremamente complicado mesmo, eu concordo perfeitamente. Os reagentes que são controlados pela Polícia Federal, né, são rastreados, têm rastreabilidade, são todos, inclusive aqueles que são perigosos, quem está próximo segue toda a legislação, recebe periculosidade, então tem a rastreabilidade em relação a isso, certo? Não tem rastreabilidade muito ao consumo dos demais, mas está havendo, já desde o ano passado, um curso específico para servidores sobre manejo de resíduos químicos na universidade. É um curso de capacitação também. É curso mesmo, não é só palestra, certo? Então, com a Bruna Emerenciano, a professora desse curso, a instrutora, que é da Diretoria de Meio Ambiente, ela é técnica da Diretoria de Meio Ambiente, e ela é engenheira química, doutora, então tem especialização nessa área. Então, é uma pessoa capacitada para estar capacitando esses técnicos de laboratório. Então, é um curso voltado principalmente para quem atua em laboratório. E aí, assim, a gente tem que pensar nessa construção dessa cidadania planetária. Porque quando a gente pensa, a gente vê nosso campus é lindo, aqui eu conheço várias universidades que têm um campus lindo também, arborizado, limpo, né, organizado, né? E a gente tem que pensar nessas possibilidades, que isso que a gente tem dentro de uma universidade pode estar no nosso entorno, não só na nossa universidade, ampliar para o nosso bairro, para a nossa cidade, né? Ampliar para o planeta, pensar nessa questão. Então, pensar nessa educação no momento atual e projetar para perspectivas futuras, né? E a educação ambiental, ela é capaz de gerar mudanças não somente de comportamento, mas de valores, de hábitos, de costumes, fortalecendo práticas cidadãs. A educação ambiental tem esse perfil, tem essa perspectiva, né, de mudança de valores e de hábitos, nossos hábitos cotidianos. E mudar hábitos, gente, não é fácil. Você tem... Hoje em dia, as crianças na escola aprendem sobre não jogar lixo na rua, não desperdiçar água, não deixar a luz acesa, mas a nossa geração não aprendeu isso na escola. Eu só fui abrir os olhos para essa questão ambiental no iníciozinho dos anos 90 mesmo, em 1990. E foi, assim, um choque, porque eu recebi um convite para fazer um projeto de coleta seletiva e eu nunca tinha ouvido falar nisso. Então, a gente não tem... A educação ambiental, ela não tem que ser uma disciplina, certo? Na escola. Ela tem que ser trabalhada nessa transversalidade. A matemática pode fazer. A história, você vai contar. A gente aprende na escola os ciclos econômicos como se fosse uma maravilha. Os ciclos econômicos do Brasil foi a devastação do nosso país. Foi a devastação da nossa Mata Atlântica, foi a mineração que destruiu as Minas Gerais. Então, a gente tem essa questão, né? E, hoje em dia, nas universidades, e a educação, ela tem que ser, essa educação ambiental, ela tem que ser capaz de formar sujeitos capazes de ler e interpretar esse mundo que a gente tem mudando todos os dias. Todos os dias o nosso mundo está diferente. Tem uma tecnologia nova, tem uma nova descoberta, tem uma nova engenhoca, e muitas vezes a gente não presta atenção
nessa tecnologia. A tecnologia não é quem vai nos salvar. Quem vai nos salvar somos nós mesmos. Pode passar. E aí, eu não vou entrar no detalhe da ambientalização nas instituições de ensino superior, porque, apesar de eu ter estudado bastante já sobre isso, ter participado de vários seminários e participo de vários grupos de debate na internet sobre isso, mas, inicialmente, eu não sou professora, eu sou técnica. As diretrizes curriculares nacionais da educação ambiental estabelecem que o planejamento curricular e a gestão da instituição de ensino devem contribuir para a construção da cidadania planetária, a partir da perspectiva crítica e transformadora dos desafios ambientais a serem inventados pelas atuais e futuras gerações, considerando os saberes e os valores da sustentabilidade e a diversidade de manifestações da vida. As diretrizes curriculares nacionais de educação ambiental, eu gostaria de saber aqui quem tem conhecimento dessas diretrizes. Ninguém se manifestou e nós temos 59 pessoas aqui nesse grupo. Eu não tenho conhecimento das diretrizes curriculares nacional da educação ambiental. Eu sei que existe, mas ler as diretrizes, todas elas, eu ainda não li. Pois é, e é de 2012, 20 anos. Então, assim, Edgar Morin coloca que educar para compreender as matemáticas ou qualquer disciplina é uma coisa. Educar para compreensão humana é outra. Aí se encontra justamente a missão espiritual da educação, ensinar a compreensão entre as pessoas como condição e garantia de uma sociedade intelectual e moral da humanidade. Então, a gente tem que pensar ensinar as pessoas a compreender nossa condição humana. Compreender, como ele diz, as matemáticas é uma coisa, mas a gente passar a compreender as pessoas, a humanidade, para mudar conceitos, mudar valores, mudar atitudes, isso é muito complicado, né? Então, esse conhecimento da capacidade humana, esse conhecimento das humanidades, só é possível pela transdisciplinaridade. Não é através de caixinhas fechadas, né, que a gente geralmente tem, que vai ter essa compreensão do todo. Pode passar, Michele. E aí, esse quadro aqui, essa professora, Dione Kitzmann, ela é do Paraná, é uma pessoa que trabalha muito essa questão da ambientalização sistêmica nas universidades. É um grupo que ela faz parte, o professor Antônio Guerra, o professor Marcos Sorrentino, a querida Michele Sato, que faleceu recentemente, e o Luiz Carlos Loureiro, vários colegas que trabalham com esta questão. Então, você ter essa ambientalização, essa educação ambiental, gestão ambiental, e esse processo de ambientalização sistêmica na sala de aula, no campus, e que se transforme também transponha para a cidade e para a região. Então, essa perspectiva de pensar nessa ambientalização como um processo de abrangência e magnitude diferenciada. Ok? E depois, se vocês quiserem, a gente pode pensar num diálogo aí com uma roda de conversa com a Dione
se alguém tiver interesse depois, eu posso conversar com ela e a gente tentar esse diálogo sobre ambientalização sistêmica nas instituições de ensino superior. Pode passar, Michele. Cristiano, pode. Boa tarde. Bem, escutado com muita atenção porque me interessa muito a proposta. Eu sou do Chile, trabalhei por mais de 3 décadas do Chile em gestão ambiental e em educação ambiental, em forma paralela, porque entendo que são parte e são um contexto que tem que estar junto, que se potencializam entre um e outro se se trabalham bem, porque geralmente não se trabalham bem. Siempre se trabajan por separado pensando que la educación es como, en Chile se fala mucho del hermano pobre. Es como el hermano pobre de la gestión ambiental. Es como que no interesa mucho, para que eso muy a largo plazo, hay que estructurar muchas cosas y el tiempo y la experiencia de fato ha entregado la lógica que la educación ambiental siempre fue la solución, siempre, todo el tiempo la solución, porque la única forma de tener profesionales que apliquen bien lo que estamos hablando es que sean bien educados. Entonces, la educación es muy importante y cuando você fala de gestión ambiental dentro de la universidad, a mí me tocó trabajar en muchas universidades de Chile, y conocí también la experiencia de gestión ambiental de la URSS de acá de Río Grande do Sul, que tiene todo un trabajo muy interesante. Yo tuve una oportunidad de conocer a la directora, la que está llevando ese plan, que es muy interesante. Y en Chile también me tocó trabajar en gestión ambiental dentro de la universidad, porque a fin de cuentas você falaba, no adianta que la universidad, que es la que entrega el conocimiento, la que entrega la experiencia, la que entrega las prácticas a los futuros profesionales, no tenga coherencia con lo que está educando. El ensino que está entregando tiene que haber una coherencia, y la única forma que tenga coherencia es que sea un laboratorio propio, que todo lo que se fala se practique dentro de la universidad, antes de salir de la universidad a los profesionales futuros. Yo tuve la oportunidad de conocer Natal el año 2021, muy lindo, muita coisa que se puede hacer, muchas prácticas que se puede aumentar y mejorar, pero la propuesta también tiene que ser una propuesta que yo estoy conectándome, pero tiene que ser una propuesta desde la participación de toda la comunidad. Cuando usted fala que la universidad tiene que salir del espacio, del territorio de la universidad, claro, ahora todos falamos de la comunidad. Yo soy un actuante de física cuántica y trabajo mucho el tema ambiental de la espiritualidad de cada uno de los miembros de este planeta. Porque la única forma de que todo esto mude es que cada uno de nos mude, primero. Porque no adianta que haya todo un planeamiento de gobernanza ambiental del país, del planeta, si cada persona no entiende todavía esa situación y no hace su parte desde la caixinha que es su espacio de vida personal. Porque la coherencia tiene que nacer desde dentro de cada uno de nosotros. Y de ahí reflectir a todo el resto y expandir a todo el resto de la comunidad. Entonces, es muy importante entender que el tema ambiental debe trabajarse de todos los espacios, desde dentro afuera, desde la persona hacia afuera. La persona tiene que mudar para que el resto mude. ¿Tá? Hay mucho más cosas que falar, pero quería falar eso porque tenía la conexión que era importante, que era muy legal lo que vocês están haciendo, que es muy interesante y mucho más que van a estar pertinho ahí a la COP, que va a estar ahí en Belém, van a estar muy perto, va a haber mucho óleo oleando toda esa zona del nordeste de Brasil, y tengo muy interesante que generen este tipo de proyectos para que los óleos tengan mucho interés en sus prácticas y en su conocimiento. Obrigado, Christian, pela sua fala. Essa imagem aqui, gente, é só para vocês perceberem como as coisas podem estar ligadas, conectadas, né? E a gente tem que pensar sempre assim. Como eu falei aquela hora da gestão de resíduos, eu queria muito agradecer ao Christian
porque ele trouxe essa visão de fora, né, daqui do nosso país, em relação ao que se tem hoje. E é muito isso, a gente tem que pensar que essa telinha que a gente tem hoje nos faz conectar com o mundo todo. E quando a gente pensa que antes, quando eu era adolescente, eu me correspondia com eu estudava inglês, na época estava começando, e eu me correspondia com uma menina em Israel. Eu tinha o quê? Eu tinha uns 13, 14 anos. E a carta que ia ou voltava, passava um tempão para chegar. Era aquela expectativa da resposta, né? Hoje em dia, eu pego o celular e, na hora, eu falo com minhas amigas que moram no Canadá, na Espanha, em Portugal. Então, essa telinha nos conecta, mas o mundo também se conecta. Então, o que acontece aqui, a gente tem o exemplo da nossa floresta amazônica. O que acontece na floresta amazônica impacta o planeta inteiro com o aquecimento global. Você teve... Pode passar, Michele. A gente teve, em São Paulo, a gente dizia assim... Pode passar. Você voltou. A gente teve em São Paulo, ano passado, gente, uma tempestade de areia. Sabe o que é isso? Tempestade de areia em São Paulo. Aí a gente tem uma onda de calor na Índia de 50 graus. Em algumas partes do Oriente Médio, não é mais possível ser habitado, porque a temperatura está chegando a 59 graus. E aí a gente tem enchentes na Alemanha, em países da Europa, inundações que a gente só via em outros lugares. Tem países que estão ameaçados de desaparecerem do mapa porque serão cobertos pelas águas. E a gente ainda temos pessoas incrédulas, céticas, que não acreditam em mudanças climáticas. Então, a gente pensar nessa questão da sustentabilidade implica em a gente praticar o consumo consciente. Nédia está dizendo, foi menos chuvoso do que antes. Em Natal, esse ano, a gente teve 33 graus. A gente tem uma temperatura de 33 graus. Christian, você teve o prazer de conhecer Natal. Aqui é o ventinho bom, né? A frescurazinha, assim, bem fresco. Não está mais. Está muito quente. Às vezes eu fico até tarde no computador à noite aqui, aí olha a temperatura, 30 graus. Gente, Natal, 30 graus à noite. Isso é um absurdo. Quando eu estudei arquitetura há alguns anos, a gente colocava temperatura média de Natal 26 graus. Quando eu vim morar em Natal em 82, à noite a gente vestia uma blusinha assim de manga, porque corria um ventinho meio frio, né? Então, a temperatura muda, gente, mas não é só isso, né? A gente tem que mudar hábitos, comportamentos e atitudes. Gente, mudar hábito, comportamento e atitude é aquela história, trabalhar com o ser humano é muito difícil, né? Com seus valores. Mudar o estilo de vida individual e a cultura coletiva. Mas todo dia, todos os dias, a televisão está lá, compre, compre, compre. Eu estou aqui nessa live agora em casa, mas você está o tempo inteiro, a televisão,
está ali dizendo compre, compre, compre. Eu lembro de uma propaganda bem antiga que tinha de um batom, de um chocolate chamado batom, em que a menininha pegava o batom e ficava assim, compre batom, compre batom, compre batom. E aí você dava vontade de comer chocolate. E aí a televisão está lá todo dia colocando a menininha que tem a sandalinha mais assim, não sei o quê. E aí você tem hoje canais exclusivos para criança e que é o tempo inteiro compre, 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 compre. Obrigada, eu mereço batom. Então, mudar estilo de vida é muito complicado. A cultura coletiva também, de trocar o celular cada vez que aparece um novo, trocar o computador cada vez que aparece um novo, andar na moda. A moda muda todo ano. A fast fashion está aí mostrando no Chile o depósito de roupas que tem lá, no deserto do Atacama, né? Então, assim, a gente tem que ver que esse apelo midiático, a gente tem que saber enfrentar, mudar as representações sobre as causas e as soluções da problemática ambiental. Nós não somos só nós os culpados. O maior culpado é o capital, que incentiva o tempo inteiro você a comprar. Você está na maior crise, aí os governos, né? Qualquer governo, de direita ou de esquerda, qualquer que seja, vai incentivar você a comprar. Diminui impostos, baixa os preços. Por quê? Porque você tem que incentivar o mercado a produzir. Porque o desenvolvimento de um país se mede pelo PIB, se mede pela sua produção. Então, quanto mais o país produz, mais rico ele é. Então, você tem que comprar, 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 para produzir, produzir, produzir. E para a gente mudar tudo isso, tem que ter engajamento, mobilização, participação, sensibilização, colaboração, para que a gente possa ter essa consciência planetária de que a gente estamos todos no mesmo planeta, com o mesmo destino comum, mas em barcos diferentes, nadando ou à deriva, e a gente tem que possibilitar condições iguais, equânimes, para toda essa população, para que a gente chegue a um futuro comum com sustentabilidade. Pode passar, Michele. Então, pessoal, eu agradeço muito a todos vocês por me aguentarem até essa hora, por aqui. Esses aqui são os contatos da gente da Diretoria de Meio Ambiente. Michele já falou aí sobre nosso canal no YouTube. No canal de YouTube a gente tem outros, Bora Bater um Papo, a gente tem vários diálogos sustentáveis, a gente tem vários vídeos mostrando o nosso trabalho na universidade, nesse caminho de mobilização, engajamento, conscientização, sensibilização. E eu vou deixar um tempinho para que vocês possam anotar aqui embaixo vocês têm o PROEA, que é o Programa de Educação Ambiental da Universidade, que eu coordeno, e é o nosso contato. Esse telefone aqui, o 501, né, o ramal 501, é da Diretoria de Meio Ambiente. Candice, pode falar. Eu só ia bater palma, desculpa. Obrigada. Bem, alguém mais quer falar alguma coisa? Eu gostaria de fazer uma pergunta, Márcio, se possível. Pode fazer a pergunta à vontade. Sim.
Eu gostaria de saber, do ponto de vista aqui do campus, né, a universidade é muito grande, interiorizada, tem outros setores, mas aqui do ponto de vista do campus, o que é que se conseguiu avançar mais em relação à coleta seletiva e também a implementação de mais cooperativa de catadores atuando dentro do campus? Isso avançou mais alguma coisa? Como é que está essa situação? Além disso, eu gostaria de saber se aquele projeto do FINEP que tinha a previsão de se fazer um setor para, não um protótipo, uma planta piloto para tratamento de resíduos, se foi finalizado ou se tem previsão de finalização. Nédia, essa planta ela já está em construção, vizinho à unidade de armazenamento de resíduos aqui da universidade, e tinha parado porque a empresa abandonou a obra, mas agora está sendo retomada novamente. É um laboratório para tratamento de resíduos químicos perigosos, né? A gente avançou bastante. Para você ter uma ideia, hoje em dia a gente não tem mais lâmpadas fluorescentes armazenadas na UATR, só eventualmente, porque todas as lâmpadas da universidade já estão sendo trocadas, já começaram a ser trocadas por lâmpadas de LED há muitos anos, já há alguns anos, então foi diminuindo a quantidade de lâmpadas fluorescentes. E aí, em relação à coleta seletiva, depende muito de cada unidade, porque a gente implantou as casas intermediárias, né, onde são colocados resíduos recicláveis e não recicláveis. O carro da coleta seletiva passa 3 vezes por semana, né, e recolhe desses abrigos, e o carro da coleta que leva para o aterro sanitário, que é da universidade, passa todos os dias, e às vezes, dependendo do dia que tem, e eventos que tem na universidade, até 2 vezes por dia, e leva direto para o aterro sanitário. Não passa, não deixa nada na estação de transbordo, certo? Respondi suas perguntas? Sim, respondeu, Marjorie. Muito obrigada. Candice? Respondeu sim. Obrigada, professora. Você também queria as mesmas perguntas, Candice? Sim. Ok. Mais alguém tem alguma pergunta? Ninguém mais tem pergunta? Então, já copiaram aí nossos endereços, nossos contatos. Michele, coloca a última tela, por favor. Bem, eu vou agradecer vocês, deixar vocês com essa belíssima imagem aérea do nosso campus universitário central aqui em Natal. É uma foto de Dantas Júnior, uma foto aérea, que pega ao fundo o Parque das Dunas, né, que é o segundo maior parque urbano do país. Então, muito obrigada, pessoal, pela presença. Qualquer dúvida, podem me procurar. Estou à disposição, a diretoria de meio ambiente, tem aí meu contato pessoal. Realmente é uma foto belíssima. Augusto, com mais ou menos 30 dias, ele está disponível no YouTube, ou às vezes menos, depende muito do bolsista que trabalha com as imagens, porque ele coloca moldura, tem todo um trabalho antes de colocar no YouTube. Então, demora um pouquinho. Mas, por enquanto, você pode ir olhando os outros. Os diálogos sustentáveis são bem interessantes, tem vários temas. Eu acho que o Christian participou de alguns eventos, alguns diálogos, não participou, Christian? Sim, sí, de fato, e também estou dentro do WhatsApp, no grupo também participando, porque eu sou de Riperc,
Aí onde está Antônio Guerra, Irene Cariniato, e aí estão fazendo muitas interações, porque eu gosto, eu sou mestrado em educação e sou pós-graduado em gestão ambiental, e gosto muito de trabalhar as coisas juntas e ter propostas novas, metodologia nova, e gosto de interagir com todas as possibilidades, com vocês. Estou participando há já um par de meses. Obrigada, Cristian. Bem, a Michele deixou aí no chat o canal, o link direto para o canal da Diretoria do Meio Ambiente no YouTube, para quem tiver interesse. Todos responderam a frequência. Pronto. Vou terminar a gravação, encerrar a gravação. Não tem mais mensagens.